Meu povo, muito bueno, muito bueno. Como vocês estão, hein? Vamos para mais uma aula aí, aulinha de revisão. Eu conto aí com a participação de todos vocês. Vai ser mais uma aula top aí pra gente. E basicamente isso, vamos que vamos, muita coisa pra gente passar aí. Conto com a participação e a dedicação de todos vocês nessa digníssima aula. Vamos que vamos, bora, é nóis, fui! Galera, vamos que vamos. Deixa eu só diminuir aqui minha participação. E é isso, vamos lá, olha só. Prestem bastante atenção. A gente vai estar apontando aí os textos, os temas, aí os pontos que eu coloquei no texto. Beleza? Então olha só. O que é importante aí para vocês para fazer a nossa prova aí, nossa AV2, tá? A gente vem falando da região sudeste já nas últimas aulas, né? Nosso teste foi sobre a região sudeste. E aí, antes de a gente entrar na unidade 3, eu preferi aprofundar aí sobre a região sudeste, até porque é importante a região que a gente vive, que a gente mora, né? Que a gente habita. Então, vamos lá, olha só. Primeiro ponto aí, ó. Quanto à organização do espaço geográfico da região sudeste, podemos dizer que essa região é responsável por mais da metade do PIB do país e possui as mais altas taxas de urbanização e industrialização do Brasil. Tá, beleza. A gente está falando aí que no processo de industrialização, urbanização, a região sudeste ela se destaca em relação às outras regiões. Né? A gente pode fazer, como o Milton Santos fala, né, uma região concentrada, juntando a região sudeste com a região sul do território brasileiro, né? Mas com um destaque importante para a nossa região, a região sudeste. Tá, mas o que faz a região sudeste, né, se destacar? E aí eu coloquei ali, ó, a sua importante participação no PIB nacional, não é isso? Seu parque industrial bastante moderno e diversificado, uma variedade de atividades ligadas ao setor de serviços e uma elevada produção agropecuária. Essa elevada produção agropecuária está associada a propriedades ou meios de produção que visam tanto a questão comercial, questão de importação, quanto o abastecimento do mercado interno. Uma outra coisa, antes da gente aprofundar sobre as questões da agropecuária, é importante a gente frisar que as indústrias do território brasileiro, elas foram distribuídas de forma desigual, ou seja, de forma irregular. Então, as cidades, os estados, vamos colocar estados que se destacaram no período da indústria cafeeira ali, da produção de café, exportação de café, como Rio de Janeiro e São Paulo, né, receberam um maior número de indústrias, até porque eram indústrias, regiões que dispunham de maior infraestrutura, não é isso? Tanto energia, quanto ferrovias, quanto os meios de transportes mais eficientes e uma mão de obra também mais disponível para trabalhar, né? Cidades, enfim. Um outro fator importante quanto às atividades econômicas, a gente tem a extração de recursos minerais, que também é extremamente importante dentro do nosso território, com destaque em Minas Gerais por quadrilátero ferrífero. É exatamente naquela região bem polêmica que a gente escuta falar aí na televisão, região de Brumadinho, Mariana, que estourou essas duas barragens aí, que levou a fazer várias vítimas fatais aí no nosso território. E aí, o quadrilátero ferrífero se destaca em quê? Ouro, manganês, topázio imperial, bauxita e ferro. Beleza? Ouro, manganês, topázio imperial, bauxita e ferro. No Rio de Janeiro, ou seja, no estado do Rio de Janeiro, não estou falando da cidade do Rio de Janeiro, você tem que compreender isso. Quanto à extração, né, mineral,
a gente tem lá de atividade extrativa importante aqui no nosso estado, a Bacia de Campos, que na verdade é a região de maior importância quanto à extração e refino de petróleo nacional. Ou seja, no território brasileiro, a Bacia de Campos é a região mais importante. Vamos lá. Na agropecuária, a gente vai ter dentro do território brasileiro, dentro do território da região sudeste, né? Um sistema produtivo de alto padrão tecnológico que confere, né? Vem garantindo uma alta produtividade. Se eu utilizo muita tecnologia, sementes selecionadas, tanto para o cultivo quanto para as vacinações, as rações especiais para a criação de gado, isso vai aumentar a produtividade. Também, dentro do território, você não tem só o uso de alta tecnologia, mas também você tem propriedades que utilizam baixa técnica, pouca técnica no cultivo e na criação. Show? Uma mão de obra mais familiar. O que se destaca no território da região sudeste? Café, cana-de-açúcar, laranja. Existem outros? Claro, né, gente? Mas a gente vai citar aqui o que o livro está falando, esses três produtos aí importantes da exportação no nosso território. Tá. Agroindústria, o conceito de agroindústria aí, ó. Conjunto de atividades relacionadas à transformação de matérias-primas provenientes de vários outros segmentos, como a agricultura, pecuária, aquicultura e silvicultura. O grau de transformação dessas matérias-primas tem muita variação em razão de estarem associadas ao produto final de cada indústria, podendo ser alimentícia, têxtil, biocombustíveis, madeiras e outros. Vou colocar esses outros aqui, pontinho, pontinho. Tá, o que seria uma agroindústria? Quando dentro de um mesmo território eu tenho a plantação, né, o cultivo ou a criação, e dentro desse mesmo espaço eu faço a transformação desse produto visando uma indústria. Sei lá, eu tenho lá, eu dei até o exemplo, né, plantação de cacau. Então eu vou ter dentro da minha região de cultivo ali do cacau, eu vou transformar ele no pó do cacau, que do pó do cacau vai virar o chocolate, dentro da mesma região, facilitando essa questão do transporte. Então, Agrotech, Agropop, Agrotudo, não é isso? Tá na Globo. Pessoal, vamos que vamos. Transporte, tá? Na região sudeste. Olha como está sendo rápido, já estou bem no final. Entre as décadas de 50 e 60, vamos lá. A gente tem um cara que é bem importante nesse processo, que é JK, um presidente que foi, né, um dos mais importantes aí da história do Brasil. É o cara que vai transferir a capital do Brasil, que era no Rio de Janeiro, para Brasília, e ele vai dar uma grande valorização para a construção de rodovias, né, principalmente as rodovias federais, que tem qual é o objetivo? Conectar a capital do Brasil às outras capitais do nosso território. Então você vai estar lá BR-101, BR-116, BR-146, enfim. As BRs elas têm um papel muito importante aí do governo de JK, até também depois no período aí das obras faraônicas, do período do regime militar. Mas JK ele vai ser importante porque é no governo dele que as indústrias, as montadoras vêm para o território brasileiro. Então não faz sentido você ter no nosso território indústrias automobilísticas que estão fabricando carros e você não ter rodovias, né? Então você precisa investir em rodovias. Antes, os maiores investimentos no território brasileiro eram nas ferrovias, que é importante no transporte de carga. Mas depois de JK você tem aí um fator importante esse investimento nas rodovias. O outro também que se destaca no território brasileiro são as hidrovias. A gente falou da hidrovia Tietê nas últimas aulas aí, até caiu no teste, se eu não me engano. Vamos lá. E aí a gente tem a questão dos contrastes da região sudeste, galera. Olha só. As moradias em áreas de encostas, sempre corrigindo aqui, ó, de morros também são de grande risco. Isso se dá pelo baixo poder aquisitivo de uma grande parcela da população que os levam à construção
né, construir suas casas em áreas de menos desejadas pela indústria imobiliária, né, pelo fator. Ou seja, os grandes condomínios de luxo não são normalmente construídos em áreas de encosta de morro. Então, qual é o conceito de formação de favela em encosta de morro? Área de difícil acesso, área de difícil construção, logo, área não desejada pela indústria, pelos condomínios fechados. Essa é a área que está sobrando. Então é lá que os pobres vão se instalar. Nessas áreas são comuns os deslizamentos que acabam ocasionando em vítimas fatais, e isso acaba acontecendo no território, né, da região sudeste, no Rio de Janeiro, por exemplo, principalmente pelo grande volume de chuva encharcando o solo. Se eu te retiro a vegetação original, eu estou deixando esse solo aí livre, exposto para ser encharcado, que não aguenta e desliza, trazendo aí a vítimas fatais. A gente tem em Petrópolis, isso acontece muito, já aconteceu aqui nas comunidades no Rio de Janeiro, enfim. E é na região sudeste que encontramos também grandes desigualdades sociais. Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. Um outro fator dessa desigualdade, vou tentar colocar para você aqui, que é a questão da estratificação social. Só um minutinho que eu vou tentar colocar para vocês. Tá aí, galera, um exemplo de estratificação urbana e social. Dentro de uma mesma área, de um mesmo bairro, a gente consegue observar que a gente tem um condomínio de luxo, não é isso? Um condomínio de luxo, e do lado do condomínio de luxo a gente tem o quê? Uma comunidade. Olha as casas aqui e olha as casas aqui. Isso aqui é em Paraisópolis, São Paulo, onde você tem aqui os prédios de luxo, condomínio fechado, que é característico de áreas urbanas da estratificação social, piscina em todos os andares das casas, piscina no condomínio, e aqui você tem a comunidade, um muro altão aqui, dividindo uma área da outra. Isso é estratificação social, estratificação urbana, que é essa questão da desigualdade social que a gente está falando. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Chama aí de novo no WhatsApp, né? Se você não entendeu alguma coisa, espero que vocês tenham terminado de copiar aí o que eu mandei para vocês. Tamo junto. Fui.